Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas associadas da Associação Santa Teresinha, também aqueles que estão rezando conosco de suas casas. Hoje celebramos então a solenidade da Epifania do Senhor. Muitos ensinamentos para nós da festa dos Reis Magos. Primeiro, a correspondência à graça de Deus. Outro ponto importante também da nossa reflexão é não deixarmos que o desânimo nos impeça ou nos desvie do caminho de nosso Senhor. Também aprendemos dos reis a perseverança, a constância, o quanto isso é importante para nós. Uma decisão muito firme, custasse qualquer sacrifício, mas decididos a encontrar e adorar o Senhor. E ao mesmo tempo que contemplamos nos reis a correspondência à graça de Deus, também nós aprendemos daqueles que no entorno desse acontecimento foram infiéis à graça, à voz, ao chamado de Deus. A primeira leitura do profeta Isaías anuncia e nos traz as profecias que falavam que Jerusalém seria como que invadida por camelos e dromedários que viriam do Oriente. E por que isso é importante? Porque aqueles que eram do povo de Deus, pessoas que eram instruídos na lei, conheciam as profecias. E a chegada dos magos a Jerusalém era o cumprimento dessa profecia de Isaías. São Mateus diz no Evangelho que Herodes e toda a sua corte se perturbou com a presença de nosso Senhor. Com a presença com a presença dos magos, mas com o anúncio do nascimento de nosso Senhor. Porque eles chegaram procurando onde está o rei dos judeus que nasceu. Porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E o anúncio do nascimento de nosso Senhor perturbou. É preciso sempre a gente olhar o conjunto do Evangelho, da Bíblia Sagrada. Quando São José e Nossa Senhora foram ao templo para apresentar ao menino Jesus, e lá aquele velho Simeão tomou aquela criança nos braços, elevou ao céu e disse que esse menino está posto como um sinal de contradição para a salvação e para a ruína de muitos em Israel. O anúncio do nascimento de nosso Senhor para os magos trouxe a salvação. Para Herodes, a perturbação. E como não tinha um coração disposto a acolher nosso Senhor, o seu ensinamento, a sua palavra e o seu nascimento, deixou-se perturbar de tal modo, e incomodado com a presença de nosso Senhor, que mandou depois que os soldados fossem em Belém, toda aquela região, e cruelmente, covardemente, assassinassem todos os meninos de 2 anos abaixo, para matar nosso Senhor. Pensando que naquele meio, mataria também esse recém-nascido, rei dos judeus, o Messias, o Salvador, que acabara de nascer. O mesmo Jesus, sinal de salvação, e para aqueles que o rejeitam, de condenação. A chegada dos pastores ao presépio representa aqueles que receberam o primeiro anúncio do nascimento de nosso Senhor e que faziam parte do povo de Deus, já conheciam mais de perto as profecias. A chegada dos reis, que completa hoje todo o presépio, traz esse movimento todo, a presença do camelo, os reis que vêm com os seus presentes ricos ao presépio, mostrando que o nosso Senhor vem para acolher a todos os povos de todas as nações. E não faziam parte do povo de Deus, eram povos pagãos, mas homens retos, e que ouviram falar dessa profecia, viram o sinal misterioso no céu, e foram tocados pela graça de Deus. Perceberam nos sinais da própria natureza o chamado de nosso Senhor.
E aqui também o ensinamento para nós, é preciso nós percebermos nos acontecimentos da nossa vida, né, a presença do Senhor. E ao invés de nós termos atitudes muitas vezes revoltosas, né, amargas, nós percebermos a presença de nosso Senhor e correspondermos ao seu dom, à sua graça. Viram apenas uma estrela, se lembraram da profecia, foram tocados pela graça e se colocaram a caminho. Todo esse movimento tão presente na vida dos magos e que é necessário também em nossas vidas. Nós somos alimentados pelo pão da palavra de Deus. A fé católica, a igreja brilha em nossa vida para orientar, para dirigir a nossa vida, as nossas ações. Somos tocados pela graça de Deus, as graças atuais para cada momento do nosso dia, da nossa vida. E é preciso nós também nos colocarmos sempre a caminho, correspondermos ao chamado, ao convite, à graça de Deus nosso Senhor. Essa longa peregrinação dos reis, em torno de 2 anos, pelos dados históricos, a distância, o tempo de viagem, desde que viram a estrela até chegarem onde estava nosso Senhor, mostra a constância, a persistência, a perseverança. Por que desanimarmos no meio do caminho? Por que desanimarmos ante as dificuldades que muitas vezes o Senhor permite? Se já lutamos para sermos fiéis e para estarmos até aqui com o Senhor, por que deixarmos o caminho nesse momento da nossa vida? Por que deixarmos de continuar buscando a nossa fidelidade a nosso Senhor nesse momento em nossas vidas? Dificuldades, provações, tentações, contratempos na vida de todos nós, um pouco mais, um pouco menos, no plano da providência de Deus. Mas algo que é tão importante para nós, a constância, a perseverança, para nós chegarmos a nosso Senhor. Quando tudo parecia muito encaminhado, chegaram já àquela região da Terra Santa, chegaram a Jerusalém. A estrela desapareceu. Aquele que era o sinal tão claro para eles. Quando eles olhavam para a estrela, sabiam que podiam superar toda a dificuldade, aquele sinal estava claro para eles no céu. E quando estavam tão perto de nosso Senhor, aquela estrela desapareceu, ou se escondeu. Talvez eles poderiam ter tido essa tentação. Agora, se já estava difícil, agora mais ainda. Era o único sinal que a gente tinha, claro para nós, visível. Era essa estrela que brilhava. E agora não podemos vê-la. O Senhor muitas vezes permite que essas nuvens também cubram essa estrela. Às vezes nós temos esse pensamento. Parece que a minha oração não está sendo ouvida por Deus nesse momento. Parece que Deus ou se esqueceu de nós, ou me abandonou. Deus nosso Senhor permite esses momentos de obscuridade para provar também a nossa constância e perseverança. Todos nós sabemos disso. Quando as coisas apertam para nós, nós buscamos mais a Deus. Fazemos uma promessa, né? Fazemos uma novena, somos mais fervorosos na nossa oração, buscamos mais vezes a Santa Missa, mais vezes a comunhão, porque precisamos de alguma graça muito especial, ou né, a cruz está mais pesada sobre nós nesse momento e precisamos mais ainda buscar a Deus. É bom, isso é positivo para nós. Mas é preciso nós, passado esse momento, nós recebemos a graça, agradecermos a Deus. E ainda que isso, muitas vezes, essa obscuridade permaneça ainda um tempo maior, que nós não desistamos. Os magos levaram 2 anos, desde que viram a estrela, até chegar a nosso Senhor. Às vezes uma graça que nós pedimos a Deus, nós queremos para hoje, ou como nós dizemos popularmente, para ontem, né? Que Deus conceda o quanto antes. E muitas vezes é difícil para nós esse esperar a vontade de Deus, o momento de Deus, o momento da graça.
E passa um tempo, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Ou um tempo maior nos planos da providência de Deus. Mas se nós rezamos com fé, piedade e devoção, a nossa oração vai ao coração de Deus. Mas nós assim aprendemos a rezar e a igreja assim nos ensina. A nossa entrega, a nossa submissão à vontade de Deus. Os reis se aproximaram de Jerusalém, foram lá ao palácio do rei Herodes, buscaram, perguntaram, insistiram, receberam a resposta da profecia. Os doutores da lei trouxeram para eles a profecia de Miqueias, que anunciava que Jesus nasceria em Belém, como estava predito pelo profeta. Então logo receberam a notícia, a indicação do caminho, se colocaram novamente a caminho, e a estrela reaparece para eles e os leva a nosso Senhor. Entrando, se prostraram, adoraram e ofereceram a nosso Senhor os seus presentes. Não podemos chegar diante do Senhor de mãos vazias. É preciso nós também sempre apresentarmos diante de nosso Senhor um propósito, uma resolução, o ouro representando a nossa fé, o reconhecimento da realeza de nosso Senhor, mas a pureza da nossa fé. O incenso representando o reconhecimento da divindade de nosso Senhor como sinal de adoração. A mirra, o reconhecimento da verdadeira humanidade de nosso Senhor, um perfume que era usado sobretudo para embalsamar os corpos dos defuntos, mas o reconhecimento da humanidade de nosso Senhor. Mas trouxeram aquilo que eles podiam trazer de melhor diante de nosso Senhor. Os seus presentes materiais, mas representando a intenção, a pureza de coração daqueles homens. E diante de nosso Senhor precisamos apresentar a oferta do nosso coração, as nossas intenções, propósitos, resoluções. Nós somos convidados e trazidos aí pela nossa fé, todos os domingos à Santa Missa, para nós agradecermos a Deus a semana que termina e pedimos a Nosso Senhor a graça da semana que se inicia. E dentro de alguns instantes virá o momento do ofertório da Santa Missa. É hora de nós nos unirmos ao oferecimento que acontece no altar, para que unamos o nosso sacrifício ao sacrifício de nosso Senhor, ao sacrifício da igreja, para que tudo isso vá ao coração do nosso bom Pai do céu. O Padre, em nome de todos os fiéis, vai conduzir essa oração, essa oferta. Por isso, apresentamos o nosso coração, apresentemos a nossa intenção, o nosso pedido, a nossa súplica, o nosso oferecimento a Deus. E o Padre vai dizer: Senhor, nós vos oferecemos. Em nome de todos os fiéis, em nome de toda a igreja, o Padre vai oferecer esse sacrifício. Como nós já conhecemos, junto com o vinho, é colocado uma gotinha de água. O Padre vai preparar ali no momento do ofertório, a preparação da matéria do sacrifício. Junto com o vinho, o Padre coloca uma gotinha de água. Primeiro, por um fator histórico, Jesus que consagrou o vinho, como eles usualmente praticavam, misturado com a água. Mas o vinho representa a parte divina do sacrifício. E a gota d'água representa a parte humana do sacrifício. E aquela gotinha d'água, numa quantidade de vinho maior, ela se mistura e ali se dissolve e torna-se também vinho. Misturando com o vinho não há como mais nós separarmos. E é exatamente isso, o nosso sacrifício, que se une ao sacrifício de nosso Senhor, se une ao sacrifício da igreja, e torna-se um só sacrifício que é oferecido ao coração do nosso bom Pai do céu. E por isso que é tão importante, tão necessário para nós a Santa Missa, para nós renovarmos a nossa fé, para nós nos unirmos mais intimamente a nosso Senhor. Por isso que deve ser sempre um momento tão transformador em nossas vidas, a Santa Missa. E vimos com toda a fé, piedade, devoção, com toda a nossa generosidade, para vivermos esse momento do sacrifício, não só a nossa presença corporal no templo sagrado, mas unindo a nossa intenção, a nossa fé, nos unindo ao sacrifício de nosso Senhor, para que tudo isso vá ao coração do nosso bom Pai do céu.
oferecemos a nossa vida, a nossa família, as nossas dificuldades, alegrias, colocarmos tudo isso diante do Senhor no ofertório da Santa Missa, para que o Senhor aceite como sacrifício. E do sacrifício recebamos do céu as graças que nós mais precisamos, sobretudo a nossa perseverança, a nossa constância na fé. Vamos nós, prezados irmãos e irmãs, celebrando esse grande mistério da Epifania, Jesus que se mostra, né, ao mundo inteiro e que se mostra também a nós por meio da igreja. Pedimos a intercessão dos santos reis magos, que transformados após esse encontro com nosso Senhor, retornaram para suas terras por outro caminho, por ordem que receberam de Deus nosso Senhor, já transformados, evangelizados, catequizados por São José e por Nossa Senhora, e por onde vão viver essa missão também evangelizadora. Que nós não deixemos de nos unirmos sempre a nosso Senhor no santo sacrifício da missa, que nós não fechemos o nosso coração à graça de Deus, que nós correspondamos sempre ao chamado de nosso Senhor, pois uma graça que nosso Senhor nos concede, e nós somos infiéis a ela, essa graça perde-se por toda a eternidade. Na bondade e misericórdia de Deus, suplicamos e pedimos que Deus nos conceda, né, uma outra graça, que Deus nos conceda mais e mais graças, mas não perdermos as graças de Deus, não deixarmos de corresponder, né, aos dons de Deus, como Santo Agostinho rezava, né, e suplicava. Eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais, da graça que Deus me concede e que eu perco aquela graça e aquela graça não retorna. Que sejamos fiéis, perseverantes, para um dia podermos contemplar e adorar a nosso Senhor no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.